Galera, hora da última etapa dos nossos guias. Nós já trouxemos um guia de placa de vídeo para vocês escolherem uma nova GPU, tivemos o guia de processador para escolherem uma CPU e agora a gente faz desses dois e traz para você o nosso guia de montagem de PC Gamer. A gente vai tentar trazer a melhor performance possível dentro de diferentes segmentos de preço. Então, roda a vinheta, partiu nossa jornada em busca de, quem sabe, o seu próximo PC. Nesse vídeo a gente vai tentar trazer para vocês o melhor equilíbrio entre o custo e a performance que vocês vão receber na máquina gamer. Aqui é diferente dos nossos guias de processador e de placa de vídeo, essa decisão é um pouquinho mais complexa. Um PC gamer ele pode ter um balanço um pouco diferente dos componentes dependendo de qual é a sua prioridade nos games. Fique de olho em qual é a sua prioridade. Pode ser que você precise investir, por exemplo, mais em performance de processador. Isso é algo que vai acontecer entre a galera que está mirando em esportes. Tem uma galera que não quer altas taxas de quadro, quer só gráficos muito avançados. Vocês devem investir um pouquinho mais na placa de vídeo. Eu vou tentar trazer uma configuração genérica que funciona tão bem com esportes quanto um game single player, um PC mais generalista. Mas dependendo do que você vai fazer com a sua máquina, invista um pouquinho diferente. Galera que faz edição de vídeo, de foto, modelagem 3D, softwares de renderização pesado, possível que vocês tenham que investir um pouquinho mais em memória RAM e também uma placa de vídeo com mais memória de vídeo. Sempre dá uma olhadinha. Aqui a gente tem um referencial inicial, mas dá uma calibrada baseada no que você vai fazer com essa máquina. Outra coisa é que nesse guia a gente não fala de componentes como gabinete, periféricos, tela. Isso são coisas que são muito do gosto do consumidor e do que ele pretende fazer com a sua máquina. Eu não consigo dar uma configuração generalista, gabinetes variam muito do gosto do consumidor, então essas coisas a gente não vai recomendar. Nós vamos recomendar somente os componentes internos buscando performance. Para tela nós já temos alguns tutoriais de escolha de tela, tem também algumas reviews para vocês darem uma olhada. Tem outros conteúdos que a gente fala desses componentes, né, dessas partes do computador. Aqui a gente vai falar de placa de vídeo, mainboard, a gente vai montar a máquina buscando performance. Antes de a gente cair nas especificações de cada uma das máquinas, eu já vou falar de uma forma um pouco mais genérica de algumas peças de todos esses PCs que a gente não vai abrir mão. Então a primeira coisa é a questão de memória. Memória RAM, a quantidade que você deve colocar é a quantidade suficiente. Então você precisa ter um patamar mínimo de RAM para querer montar uma máquina gamer. Hoje em dia isso é uma configuração de 2 módulos de 8 GB para ter um total de 16 GB. Essa é uma configuração básica, vocês devem mirar em pelo menos isso. Aos poucos a gente já está começando a perceber que alguns games têm um pouco mais de estabilidade quando você tem uma configuração de 32 GB de memória. Se couber no seu orçamento ou você quiser dar uma longevidade maior para essa máquina, já comece a cogitar investir em 2 memórias de 16 GB para ter um total de 32. Agora, se você vai usar o After Effects do kit da Adobe, você vai mexer no Blender, você vai mexer em umas coisas que às vezes envolvem projetos mais complexos, já pula direto para os 32 ou até 64 GB de memória. Por exemplo, timelines de vídeos muito longas, esse tipo de coisa gosta de RAM e quando falta, seu trabalho crasha. Então, para a galera que vai fazer uso dessas aplicações profissionais, a recomendação é caprichem. 32 já é o mínimo para vocês e comece a cogitar até mais, dependendo do tamanho da timeline aí da sua edição. Outra coisa que vocês não podem abrir mão é do armazenamento. Definitivamente, comprem um SSD e coloque seu sistema operacional, os aplicativos que você mais usa e os jogos que você mais joga em um SSD. Isso muda toda a experiência do computador, porque se você tem o seu sistema operacional e seus aplicativos em um HD, é aquela coisa de você clicou para acontecer, aí você fica olhando e não abre a droga do aplicativo. A sensação de usar um computador não responsivo é muito chata. Não adianta nada você ter um baita processador e uma baita placa de vídeo quando você perde parte do seu dia esperando o seu computador ligar. Então os SSDs hoje eles têm um preço bastante competitivo, você consegue comprar até 1 TB, 2 TB com preços que não são tão impeditivos como já foi no passado. Todos os nossos computadores vão recomendar um SSD de 1 TB para você começar e tem jogos que estão gulosos, então já comece a cogitar até mais que isso se você for instalar muita coisa na sua máquina, ou pelo menos ter o combo de um SSD de 1 TB, mais quem sabe um HD para armazenar coisas, volume maior, que você não precisa mexer com tanta frequência. E a fonte é bom sempre dimensioná-la para cima, tanto porque as fontes elas têm a maior eficiência energética delas quando elas estão em 50% de carga, então quer dizer que ela vai gastar menos energia, ela também tende a ter uma durabilidade maior, os componentes dela vão aquecer menos, então aumenta a longevidade dela, e também porque é bom comprar uma fonte que comporte os seus sonhos. Ficou meio autoajuda no rolê, mas se você comprar uma fonte dimensionada para um futuro upgrade, você não vai ter que trocar essa peça se um dia você comprar um processador, não tanto processador, mas um processador mais potente e principalmente uma placa de vídeo mais potente. Se você já investiu numa fonte boa, você não precisa se preocupar em trocar essa peça, você já vai ter uma fonte capaz de lidar com componentes mais potentes no futuro. Aqui no artigo, tanto que eu vou partir em fontes que estão super dimensionadas para algumas dessas configurações, é porque realmente eu recomendo você já pegar uma fonte um pouquinho mais potente, até porque o custo não sobe tanto assim. Beleza, agora hora de a gente olhar as nossas peças.
Começando pelo nosso primeiro patamar, a gente chama o PC de até R$2.000 ou o PC da crise. Aqui essa máquina não mudou muito em relação ao artigo do primeiro semestre. É uma máquina que para você conseguir buscar esse orçamento, você precisa dispensar uma placa de vídeo, você tem que rodar tudo apenas no gráfico integrado do processador. Então você consegue resolver CPU e GPU em apenas um produto. O cara com o preço mais competitivo segue sendo o Ryzen 5 4600G. Ele está ali próximo da casa dos R$700. Você também vai ter uma outra opção logo acima dele, que é o Ryzen 5 5600 GT, também é um processador que está bem popular, só que ele está um pouco mais caro, está uns R$100 mais caro pelo menos, e eles performam muito parecido. Um processador, o 5600 GT está um pouquinho mais atualizado, mas no fim das contas você vai ser limitado pela performance do gráfico integrado Vega, e os dois têm o mesmo gráfico Vega. Então, no fim das contas, eu economizaria esses R$100 e pegaria o 4600G. Mainboard você já pode ir com uma B450, e o restante é duas memórias de 8 GB, como a gente recomendou antes, um SSD de 1 TB, e coloquei uma fonte de 600 watts aqui, mas é que eu estou sendo desumilde, eu já estou imaginando que você vai pôr uma placa de vídeo no futuro. Isso aqui facilmente, qualquer fonte bem barata daria conta, e de baixa potência já daria conta do 4600G sem uma placa de vídeo, mas aqui já cogitando que você já tem uma fonte pronta para receber um upgrade futuro. Então é o que dá para fazer com R$2.000. Você já joga algumas coisinhas mais leves, então games em qualidade mínima, alguns esportes mais leves vai dar para jogar, games mais antigos com emulador, ou jogos mais antigos mesmo de PC, algumas coisinhas já dá para brincar, mas esteja ciente que é só o rolê mais leve mesmo, tem que ser mais humildão. O Valorant vai dar para encarar, por exemplo. O CS já ficou um pouquinho mais pesado, mas ainda dá para rodar numa configuração bem básica. Você não tem mais grana que isso agora e vai comprar uma placa de vídeo no futuro. Mas já que estamos falando de mais grana, vamos para mais grana, vamos para o próximo patamar. O nosso PC de referência pra galera com grana apertada é o PC baratinho, é o patamar dos R$3.000, que nós temos umas novidades bem interessantes. Eu encareci ele de leve em relação ao artigo do começo do ano, então antes nós tínhamos o preço mais básico ali na faixa dos R$3.400, no começo do ano isso era R$3.300, então encareceu aí, uns R$60, mas por um excelente motivo. O Core i5 12400F tem uma redução de preço legal desde o começo do ano, e ele é um baita processador, apesar de ser de algumas gerações Intel Core um pouco para trás, é uma baita pedida. Então por muito tempo, aqui olhando agora o artigo do começo do ano, muito tempo eu recomendei o AMD Ryzen 5 5500. Era o único cara que estava aí na faixa dos R$600. Apesar de estar custando um pouquinho mais caro que ele, né, uns R$80, R$90 mais caro, o 12400F vale a pena. Quando a gente olha, por exemplo, a performance por thread dele, o 5500 essa barra laranja, ele tem 25% mais performance por thread. Isso é uma coisa que impacta em games, a performance por thread é relevante. É um leve gasto a mais, mas por mais performance por thread, então isso vai impactar positivamente nos games. Você vai ter mais performance, vale a pena, apesar de eu ter encarecido em R$60 esse PC, a gente tá tendo na realidade um bom upgrade com um processador mais potente. Placa de vídeo, tem uma que é minha favorita, apenas a AMD tem entregado produtos nessa faixa de preço, mirando mais pro comecinho aí do patamar dos 3.000, que é a AMD Radeon RX 6600. Essa para mim é a placa de referência para você começar a jogar legal. Ela roda qualquer jogo, não é tão potente, então vai ter games mais pesados que ela não vai conseguir levar tão bem, mas ela consegue rodar tudo. Algumas coisas em Full HD qualidade baixa, mas roda de tudo e já tem um nível de performance bem interessante. Nesses tutoriais eu costumo dar duas opções, né? Então, para quem prefere GeForces, o cara para vocês pegarem é a NVIDIA GeForce RTX 3060, tá um pouquinho mais cara aí, tá colocando uns R$300 a mais para ir nela. Em alguns games isso vai fazer diferença. A RTX 3060 é melhor, por exemplo, quando tem tecnologias de Ray Tracing envolvido, então em alguns testes vocês vão ver ela levemente à frente, mas não são placas com patamares muito diferentes de performance. Então, por exemplo, aqui você vê que a diferença entre elas está em 8% no Red Dead Redemption no Full HD no Ultra. Resident Evil a diferença é maior, é 50% mais potente a RTX 3060, mas de novo é porque o Resident Evil Village no Ultra tem filtros de Ray Tracing e aí a GeForce se diferencia mais. Mas é onde eu miraria então para esse PC desse segmento. O 12400F, baita processador, combinado com uma RX 6600 ou uma NVIDIA GeForce RTX 3060 se você tem preferência pela NVIDIA. Mas vamos lá, tem um pouquinho mais de grana, sempre recomendo pôr um pouco mais de margem, vamos pro próximo patamar. O patamar dos R$4.000, eu mais uma vez melhorei o processador. Tá um pouco melhor os preços e as opções que a gente tem disponível para montar as máquinas. E o resultado é que, se no artigo do começo do ano eu tinha colocado o Ryzen 5 5600 ou o Core i5 12400F, veja só, o 12400F ele caiu do patamar do PC de 4.000 e agora já está sendo usado no PC de 3.000. E o 5600 ele ficou menos interessante, o 12400F, frente a uma opção que eu tenho agora que cabe no orçamento dos 4.000, que é o 12600K. Esse processador está oscilando aí próximo dos R$1.000, já vi ele por preços por R$1.089, por exemplo. Aqui no momento que eu fiz esse artigo, terça-feira,
O mais barato que eu achei estava por 1.133. Mas o 12600K ele é bem forte. Olha só, performance aqui no Cinebench, aqui uma aplicação mais focada em uso de renderização profissional. Olha como ele tá abrindo 40% sobre o 12400F, tá abrindo 60% sobre o Ryzen 5 5600. Olha como ele é um processador bem mais robusto. Em games ele talvez não vá se diferenciar tanto. Então, por exemplo, aqui ele teve 5% de diferença pro 12400F, ele performou essencialmente 12% à frente do Ryzen 5 5600. Em alguns games talvez a diferença não seja tão grande, mas ele é um processador mais robusto, mais núcleos, mais threads e boa performance por thread. Então a gente já conseguiu por um processador melhor. Aumentei um pouquinho o preço de novo desse segmento, ele foi para 4.500, antes ele era 4.480, não mudou muita coisa. Então já temos ele como opção. Para quem faz questão da AMD, o cara é o Ryzen 7 5700X. Em games eu não imagino esses dois processadores performando muito diferente. A vantagem do 12600K é ter mais núcleos e mais threads que o Ryzen 7, então em alguns softwares de renderização o Intel Core deve se sair melhor. Para games os dois devem performar bem parecido. E aqui a gente já consegue pôr umas placas de vídeo bem mais robustas. Então, pro lado da AMD, nós temos a RX 6750 XT, na faixa dos R$2.000. Um rival para ela lá do GeForce, aumenta o custo um pouco. Então, nós temos aí a RTX 4060 Ti, eu encontrei a mais barata ontem por R$2.570. Então, nós temos essa diferencinha aí de preço, vai sair uns R$400 mais caro a opção GeForce. E na batalha entre as duas, nós temos o seguinte cenário. Então, quando a gente está falando só de rasterização, elas devem performar não muito distante uma da outra. Em alguns cenários, a série 6000 Radeon se sai muito bem. Quando tem Ray Tracing, aí a 4060 Ti atropela a Radeon 6750 XT. O único problema da 6750 XT é que, como ela é uma geração mais antiga Radeon, né, da série RX 6000, ela não tem tanto desempenho para filtros que envolvem Ray Tracing. Se você não liga para essa tecnologia, não considera um grande diferencial, nem vai sentir isso. Mas se você vai brincar de um Alan Wake 2 e quer pôr aqueles traçados de raios bonitinhos, aí isso é uma coisa que vai fazer mais diferença na comparação direta. E essa, galera, é uma máquina que já roda Full HD com bastante tranquilidade. Então, um PC de 3000 com a RTX 3060 e com a RX 6600, a gente ainda tinha que fazer ajustes em Full HD em games mais pesados. Aqui, você deve encarar todos os jogos em Full HD na qualidade Ultra e você deve começar a jogar games em Quad HD com configurações intermediárias. Então já começa a ficar um PC já bem mais consistente. Mas vamos lá, vamos subir mais o preço, vamos ver o que dá para fazer com uma graninha. No próximo patamar, galera, eu me passei um pouquinho. No artigo anterior, do começo do ano, a gente tinha um PC de 5.600 ali, começava em 5.600. Apesar de ter chamado de PC Gamer de 6.000, ele começava em 5.600. Dessa vez eu me empolguei um pouco, eu passei dos 6.000, mas é que teve alguns upgrades que eu achei bem relevante a gente fazer, e em compensação, nós tivemos em contrapartida peças que ficaram mais caras. Então, por exemplo, na parte de processador, agora eu subi para o 5700 X3D, no começo do ano ele estava ali na faixa dos 1.350, agora está 1.430, aumentou de leve. E eu dei outro upgrade no processador, cara. Nessa faixa de preço já tá sendo possível entrar o Intel Core i5-14600KF. É um baita processador. Tem muitos núcleos, tem muitos threads, tem muita performance single thread. Então aqui de novo o Cinebench para mostrar a performance de renderização. Olha o pulo que ele tem em relação ao 5700X, ao 12600K dos patamares anteriores, né? Então um belo incremento em performance. E em games ele muitas das vezes tá tipo essa situação aqui, ó. Tá 5% do 5700X3D, que é um dos mais rápidos processadores desse teste. Ele sempre tá ali. É difícil ele ficar muito mais que 10% atrás do melhor processador do mercado nos nossos testes em games. Então ele está sempre ali na balada dos melhores produtos, das melhores performances para jogos e quase sempre a diferença é uma que não vai impactar na sua experiência com o game. Então acho que é um processador um baita processador e no começo do ano eu tinha indicado nesse patamar o Core i5-13400F. É uma diferença legal versus o que eu estava recomendando antes. Olha só, por exemplo, aqui. Na renderização, a gente está ganhando 57% de performance. Em games, no Red Dead Redemption Ultra, a gente está ganhando quase 30% de desempenho. Então eu encareci de leve esse segmento aí, mas em compensação também estou optando por um processador bem mais robusto, bem mais consistente. E por parte da AMD, estou mantendo aqui o 5700X3D. É um excelente processador, principalmente quando a tecnologia do 3D V-Cache impacta na performance, faz uma diferença legal, ele tá lá sempre próximo do topo do gráfico nos comparativos de desempenho. Quem não me ajudou foi a placa de vídeo. Então nós continuamos com a dobradinha RX 7700 XT e a NVIDIA GeForce RTX 4070. Era essa dobradinha no começo do ano, ó, só que nós tínhamos uma por 3.000 e outra por 3.600. Agora o cenário é 3.300 e 4.200. Deu uma encarecidinha aqui. Inclusive, na verdade, saiu de estoque. É que aqui tem uma pequena correção que eu tenho que fazer. Não é a 4070, eu subi para 4070 Super. O motivo é,
várias vezes eu estou encontrando a 4070 e a 4070 Super por quase o mesmo preço. E aí não tenho dúvida que vocês têm que gastar mais. Olha aqui a performance da 4070 versus a 4070 Super. Aqui temos uma vantagem de 20% de performance no Flight Simulator, em Quad HD no Ultra, e Resident Evil Village no Ultra nós temos 25% de ganho de performance. E estava vendo diferenças de menos de 10% do preço entre as duas. Então eu não tenho dúvidas que vale a pena você gastar esses 10% a mais aí de dinheiros para ter esses 20, 25% de ganho de performance. Mas é claro, tudo isso deu uma encarecida. E se você quer dar um pouquinho mais de margem no seu orçamento e dar uma olhada como é que tá os preços no momento da sua pesquisa, 7800 XT também está numa situação de entregar uns 15, 20% mais performance e às vezes está custando só 10% mais. Vê aí como é que tá o preço no momento da sua pesquisa, vê até onde vai ser o orçamento. Às vezes vale a pena também dar uma olhadinha na 7800 XT, é bem parecida com as características dessa 7700 XT. Aqui eu já comecei a colocar um Liquid Cooling, mais pelo 14600KF do que necessariamente o 5700X3D. 5700X3D até roda num air cooler mais básico, mas definitivamente, se você puder fazer esse investimento, já capricha aí no 5700X3D, um arrefecimento legal. E qual que é a realidade de performance? Então, em processador, nós temos dois dos processadores mais rápidos para games, então em esportes você já vai, com esses caras, atingir algumas das taxas de quadros mais altas, com raras exceções. Você vai precisar investir em produtos que custam 3 vezes mais que eles para ter taxas um pouquinho mais altas. Eles já estão num patamar bem avançado de performance. Já a placa de vídeo, a 7700 XT e a 4070 Super são duas placas que performam super bem em Quad HD já. Então você pode ter um monitor Quad HD Ultra Wide, vai poder jogar em qualidade alta usando essas placas. Em geral, você vai conseguir jogar bem. Algum jogo mais pesado talvez peça um pouco mais de ajuste. Esses lançamentos recentes estão barra de ser rodados, mas em geral você vai jogar em qualidade alta com todas elas. E como são placas com bom nível de performance, também tendem a segurar um tempo antes de você precisar fazer um upgrade. Então esse patamar da 7700 XT e da RTX 4070 Super é um posicionamento que eu acho muito interessante vocês investirem. São placas que não têm nem performance e custo muito alto, as topo de linha envelhecem meio mal também. Em compensação, também não é uma placa muito barata, com pouco desempenho, que você já vai logo daqui a poucos meses ter um primeiro lançamento que roda mal nelas. Não, elas devem rodar bem todos os próximos lançamentos aí por alguns meses ou anos. É um bom balanço entre custo e performance, acho que é um bom lugar para vocês mirarem. Se você está na dúvida aí, se você tem grana para chegar até aqui, aqui já é realmente um patamar que eu acho interessante de você investir. Agora, se você é mais entusiasta, se tem mais grana, ou tem mais entusiasmo, ou tem as duas coisas ao mesmo tempo, vamos lá, vamos pôr mais grana, ver o que eu faria com dinheiro adicional. Beleza, você me deu mais dinheiro, fomos para 8 mil reais. O que eu faço com o processador? Nada. Nós temos um cenário em que fazer upgrades no processador, não é que não existem processadores mais potentes, existem. Então processadores que vão entregar mais performance em games, mas a gente mede isso fazendo os testes de forma bastante sintética, digamos assim. Nós colocamos a 4090 em HD com qualidade baixa e é aí que a gente consegue medir esse ganho de performance. A maior parte dos processadores já não vão, você não vai mais conseguir perceber essa diferença. Deixa eu mostrar para vocês de uma forma mais clara aqui. Então, por exemplo, aqui vou abrir a análise do 9800X3D. Ele é o líder de performance em muitos dos nossos testes, mas vamos pegar aqui, por exemplo, um COD, por exemplo, aqui. Esse processador entrega 370 frames. Ele e o 7800X3D estão na casa dos 380 frames no COD. Enquanto que o nosso 14600K ele está mais humilde, ele parou em 300. Ele não vai entregar 380, ele vai entregar só 300. E enquanto que o X3D foi um pouquinho melhor, ele chega a entregar 320. Galera, para você pegar 300 frames na placa de vídeo no COD, especialmente se você for jogar um Warzone, que é um pouquinho mais pesado, você tem que baixar tanto a qualidade gráfica da sua placa de vídeo, você tem que jogar numa resolução tão ruim para fazer isso acontecer. É muito provável que você já está no gargalo da placa de vídeo há muito tempo antes de chegar nos 300 quadros. Isso só para dar um exemplo, mas, por exemplo, Counter-Strike também. O nosso 14600K vai parar em 600 frames no nosso teste, enquanto que o 5700X3D vai parar em 587 quadros. Então, o que eu quero dizer aqui é que não há mais performance. Há produtos que vão te entregar mais performance. Mas quando a gente olha o quanto isso vai impactar na sua experiência, eu acho muito provável que não impacte, que você já vai estar limitado pela performance da sua placa de vídeo há muito tempo, antes de bater os valores que vão ser os limites desses processadores. Eles já entregam uma taxa de quadros bastante elevada em games modernos, então eu não vejo sentido em pôr dinheiros neles. Se você é entusiasta de esportes que vai comprar um monitor de 480 Hz para jogar CS2, aí sim, você continua pondo mais dinheiro no processador. Agora, para um balanço mais equilibrado, eu vejo mais sentido a gente pôr mais grana na placa de vídeo. E é por isso que a gente então sobe. No caso da Nvidia não deu, porque eu já tive que pegar a RTX 4070 Super, já subiu o nosso preço para 4.200, mas a AMD, eu estou subindo da RX 7700 XT para a AMD Radeon RX 7900 GRE, a Gold Rabbit Edition. E, cara, com essa
essas placas, Red Dead Redemption em 4K no Ultra já tá rodando a 90 frames na 7900 GRE. E a 4070 Super também já tá empurrando 84 frames. Essas são placas que empurram 4K para quem tá querendo jogar numa tela 4K, uma TV ou um monitor 4K. Ou se você vai jogar em uma tela Quad HD, Ultra Wide, que também tem uma quantidade de pixels bem grande, você só vai socar o Ultra e vai. Então agora uma configuração, no patamar anterior eu disse que talvez tivesse que fazer algum ajuste aqui ou ali, a 7900 GRE você só vai colocar o Ultra e dali. E a 4070 Super também vai conseguir rodar isso aqui em Quad HD Ultra Wide no Ultra. Um game um pouquinho mais pesado que o Cyberpunk, aqui vem aquela diferença de que a Nvidia costuma se sair bem melhor em Ray Tracing, né? Vê que colocar 4K no Ultra, com o DLSS e FSR em modo qualidade, ainda assim as placas não conseguiram pegar acima dos 60 frames. Mas de novo, você também não precisa jogar no Ray Tracing no Ultra, você pode jogar numa configuração um pouquinho mais equilibrada e já vai conseguir rodar acima dos 60 quadros nessas duas placas. Então vê que elas já começam a entregar monitores de alta contagem de pixel em qualidades indo pro alto ou pro ultra. Aqui eu acho que vai impactar mais a sua experiência do que necessariamente continuar subindo a performance do seu processador, fazendo aquela ressalva. Exceto se você está mirando em esportes completamente, aí sim, você tem que continuar investindo no processador mais rápido. Bom, e se a gente coloca um teto, vou até 10 mil reais. Essa configuração, eu de novo não mexo no processador. Eu acho que a gente chegou numa taxa de quadro suficiente, tanto com o 5700X3D quanto o Core i5 14600KF. Se você quiser investir numa plataforma M5, acho que faz sentido também. Então você poderia investir, por exemplo, no Ryzen 7 7700X. O que eu não gosto é que a AMD dá um pulo muito alto de preço e o custo da plataforma sobe muito. É por isso que nesse artigo eu não recomendei. Mas o custo da mainboard, o custo das memórias DDR5, tudo isso junto faz com que fique difícil a recomendação para a plataforma M5 numa perspectiva somente de custo e performance. Não chega a ser uma estratégia ruim, a plataforma M5 vai durar vários anos, então se você quiser fazer esse gasto um pouquinho a mais para já estar numa plataforma mais atualizada, para quem sabe daqui a uns 2 ou 3 gerações Ryzen pegar um outro Ryzen mais novo, é uma estratégia também válida, mas em custo-benefício eu não tenho como recomendar acima do 5700X3D e do Core i5 14600KF como processadores. Para mim eles já vão posicionar bem o jogador numa taxa de quadros alta. E as placas de vídeo aí sim a gente despejou o nosso orçamento. Então, por parte da Nvidia, o cara para mim, dos entusiastas, é a 4070 Ti Super. Aqui dá para ter uma ideia disso, olhando a progressão de performance. A 4070 Ti Super está bem perto da 4080 e da 4080 Super. Num outro gráfico aqui do Cyberpunk, mesma situação. Ela está ali a 10, 15% da 4080 e da 4080 Super. Só que ela custa sensivelmente mais barato que essas duas placas. Ela só não vai passar perto da 4090, porque a 4090 tem 50% mais performance, mas custa mais do que 100% mais que ela. Então a 4070 Ti Super vai estar na casa aqui dos R$5.600, eu achei um modelo, a 4090 vai começar em R$12.000, então você dobrou o orçamento para ter 50% mais performance. Aqui eu ainda estou tentando uma relação entre custo e performance, apesar de estar gastando R$10.000, né? Enquanto que por parte da AMD, comprei toda a AMD. O que tem a AMD mais forte aí é a 7900XTX, então vamos com ela. Então ela é uma placa também na faixa ali próximo dos R$6.000, um pouquinho mais cara que a 4070 Ti Super, mas vai entregar mais performance que a 4070 Ti em rasterização. Inclusive a Red Dead ela vai entregar 30% mais desempenho, bem forte em rasterização nesse teste aqui, com Red Dead Redemption em 4K no Ultra, mas em contrapartida de novo aí a Nvidia dá uma atropelada na AMD em testes que envolvem uso intenso de Ray Tracing. Então, por exemplo, Cyberpunk é um teste que usa muito dessa tecnologia, e aí a 4070 Ti Super é uns 30% melhor que ela. As duas não conseguem levar esse jogo em 4K no Ultra, é pesar demais para elas terem que trabalhar com uma resolução um pouco mais baixa que isso, mas com o devido ajuste as duas iam conseguir rodar também. Bom, e aí acima disso, galera, vocês não precisam mais do meu guia. Se você vai comprar quer comprar um 7800X3D custando R$3.000, se você quer uma RTX 4090, aí você só quer o que há de melhor. Eu ainda tentei dentro dos patamares de preço e tentando achar algumas configurações que eu achei mais equilibradas, mas além de equilibradas, né, capazes de rodar qualquer gênero de jogo, também tentando maximizar a quantidade de quadros pela quantidade de dinheiros que a gente foi gastando ao longo dessa jornada.